Muito bem, vamos começar o nosso último bloco da Escola da Fé. Eu quero comunicar aqui a você que agora a cidade do Rio de Janeiro já recebe o sinal digital da TV Canção Nova. Está aí, olha, toda a cidade pelo canal 44.1. Para você receber o sinal digital, que você tem uma imagem muito melhor na sua televisão, você precisa ter o conversor, né, que transfere o sinal analógico para o digital, vai para o HD. Tá certo? As televisões mais novas, os plasmas mais novos, já estão vindo com o conversor. Mas quem tem as televisões mais antigas, aí precisa ter o conversor que transfere o sinal para o HD, que é o digital. Você vai ter uma imagem muito melhor na sua casa, ok? E isso está sendo obrigado, né? Daqui a pouco não vai haver mais o sinal analógico para ninguém, vai ser tudo digital. É isso que a Canção Nova tem investido, tem gasto muito dinheiro, porque é obrigado. Senão, daqui a um tempo, o canal poderia até sair até do ar, se isso não fosse feito. É onde a gente pede insistentemente que as pessoas ajudem com as suas contribuições à Canção Nova a chegar nisso. Né? Porque não é algo, uma opção da Canção Nova, é obrigatório, né? É compulsório, é determinação legal que isso tem que acontecer no Brasil. Tá? Muito bem. Quero mostrar aqui, esses livros que são colocados aqui, são livros que a produção do programa separa para serem mostrados. Então, quero mostrar rapidamente O Cristão Diante da Morte. É um livro que eu escrevi tendo em vista muitas perguntas que a gente recebe. O que é a morte? O que vem depois da morte? O céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo. Tudo isso que a igreja nos ensina, como a igreja ensina, está nesse livro. Tá? Construir o Homem e o Mundo é um livro maravilhoso que o Padre Jonas usava desde o tempo que eu era jovem, né? Para construir o homem, construir o mundo, você precisa primeiro construir o homem. Até que ele colocou como lema da Canção Nova, Homens Novos para um Mundo Novo. É do Michel Coá. Bem, relação dos santos e beatos da igreja. Muita gente quer saber quais são os santos canonizados. Claro que sempre tem santos novos sendo canonizados, beatificados, mas aqui tem uma relação dos santos que existem, inclusive com os santos comemorados em cada dia. Depois tem uma relação também de santos que são patronos, santos que são padroeiros, enfim, os santos também em ordem alfabética. Você quer escolher o nome de um santo para um filho. Então, é um trabalho gigantesco que foi feito, né, para colocar assim em ordem alfabética e também por dia do ano, incluindo os santos protetores, padroeiros de profissões. É um livro muito útil nesse aspecto. Tá? A Mulher do Apocalipse é um livro onde eu coloco os dogmas sobre a Virgem Maria, tudo que a igreja nos ensina sobre Nossa Senhora. E na Escola dos Santos Doutores, é o último livro que eu quero mostrar aqui, que está programado, na Escola dos Santos Doutores, são 2.000 pensamentos dos santos doutores da igreja. É um livro que você tem que ler uma página por dia, não mais do que isso, porque é uma consistência extraordinária. Imagina, você pega os santos doutores, são só 35, no universo de mais de 20.000 santos. 35 a igreja chamou de doutores. E o que eu fiz? Eu coletei 2.000 pensamentos desses homens e coloquei nesse livro. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, enfim, esses gigantes, né, da fé católica. Né? E no final, você tem também a frase por assunto, que ajuda você a preparar uma palestra, preparar uma pregação, coisas desse tipo. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, Fernanda, com a Eucaristia. Pode passar esse slide? Depois eu vou responder algumas perguntas que estão ali. Ainda Santo Afonso de Ligório dizendo, ficai certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. A gente percebe que os santos repetem esses pensamentos. O tempo que você passa diante do sacrário, né, ele diz, é o tempo que vai te dar mais força durante a vida. Gente, quanta luta, quanta batalha a gente tem na vida, não é verdade?
Onde eu vou buscar força? Diante de Jesus. Não é? Por que Jesus quis ficar num sacrário? Você já pensou nisso? Faz 2000 anos que ele está ali. 2000 anos. Jesus chama de prisioneiro dos nossos sacrários. Por quê? Porque exatamente ele quer que você venha ali para ser fortalecido por ele. É isso. Não é? Mais consolação na hora da morte. Mais consolação na hora da morte. E também durante a eternidade. Vai ser nossa alegria. Pode passar? Aqui eu queria falar rapidamente sobre algo que o missal romano traz, e eu coloquei aqui até a citação de onde eu tirei. O missal que foi publicado pela editora Paulus, a 6ª edição, na página 36, no número 21. Porque muita gente me pergunta assim, olha, tem padre que proíbe a gente de ajoelhar na hora da consagração, estão até tirando os genuflexórios dos bancos. Não é assim. O que diz o missal? O missal romano diz assim, está aqui a citação, é o missal publicado pela Paulus. Ajoelhem-se durante a consagração, a não ser que a falta de espaço, ou o grande número de presentes, ou outras causas razoáveis não o permitam. Então, a ordem é essa, ajoelhem-se durante a consagração. Claro, gente, é o momento mais importante da missa. É o momento em que Cristo desce do céu, vamos dizer assim. É o momento daquela adoração rápida, não é o momento de ficar fazendo adoração contínua, não, isso depois é costa-extensória. Mas é um momento, por excelência, onde o Calvário se torna presente. Ora, então, o missal manda ajoelhar. Então, os padres, por favor, não proíbam. Não proíbam. Se existe algum padre que proíbe as pessoas que estão participando da missa ajoelhar na hora da consagração, estão errados. Não pode fazer isso, porque o missal é um missal que regula a missa. Né? Então, lá nas instruções gerais do missal romano, está escrito isso aqui. Deixa a pessoa ajoelhar. Entende? O missal manda ajoelhar. Pode passar. Ação de graças, eu já falei, um momento de maior intimidade com Jesus, que a gente não pode deixar de fazer. Né? Santa Maria Madalena, eu já citei, ela dizia, os minutos que vêm depois da comunhão são os mais preciosos da nossa vida. Pode passar. Né? Os mais apropriados de nossa parte para entendermos com Deus. Já passei essa frase, pode passar. Santa Teresa d'Ávila, eu gosto desse pensamento dela, né? Tem a Santa Teresinha e tem a Santa Teresona, né? Pode dizer, né? Eu tive a alegria esse ano de estar lá na Espanha, fui em Ávila, no primeiro mosteiro que ela fundou, faz um mês. Depois eu fui lá onde estão as relíquias de Santa Teresa, onde ela foi sepultada, uma cidade que chama Alba de Tormes, fica mais ou menos a 1 hora de Salamanca, na Espanha. Fui lá, Deus me deu essa graça. Eu vi lá o braço de Santa Teresa, que ficou inteiro, e o coração dela. Alguém me perguntou, qual é o sentido disso? O sentido é muito claro. O coração é a fonte do amor. Ela amou a Deus profundamente, ela renovou o Carmelo e trabalhou violentamente, por isso que o braço ficou lá, está lá no relicário, o braço e o coração dela. Olha o que ela dizia, Jesus é um hóspede que paga muito bem a boa hospedagem que lhe oferecemos. Quando você recebe Jesus bem no seu coração, oferece ele uma boa hospedagem, ela diz, né? Pois ele continua a dizer-nos que a raposa tem suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que Santa Teresa está dizendo. Quando você oferece o seu coração para Jesus vir nele, né? Ele paga muito bem essa hospedagem. Por quê? Porque ele continua dizendo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele tem que reclinar a cabeça no coração da gente. Gente, Deus ama profundamente, Jesus ama profundamente descansar o seu coração na nossa alma. Não estou dizendo não, Santa Teresa d'Ávila. Sabe? Eu tenho muito cuidado de não passar para os outros nada meu.
mas eu tenho muita alegria de passar para os outros que os santos ensinam. Aí não tem erro, né? Pode passar. Os frutos da Eucaristia. Olha, que beleza. Capítulo 6 de São João, o próprio Jesus dizendo, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Esse viverá por mim é extraordinário. Quer dizer, eu não vou viver com a minha fraqueza, eu vou viver com a força dele. Né? Mais um só. A Eucaristia conserva, aumenta e renova a vida da graça que a gente recebeu no batismo. O batismo a gente recebeu a graça, a Eucaristia aumenta essa graça. A comunhão livra-nos do pecado, renova, fortalece e aprofunda a nossa incorporação à igreja. Tá aí, vamos parar aqui, Fernando, que eu vou responder aqui algumas perguntas e depois eu quero chamar o Elias aqui, o diácono Elias, para a gente conversar um pouquinho e ele dar a bênção para nós, para encerrar o programa. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que veio do Nonato Souza, que via Facebook. O Nonato pergunta o seguinte, ele é de Parnaíba, no Piauí, sócio da Canção Nova. Ele diz assim, o que a igreja diz aos católicos que não buscam os sacramentos? O Nonato é um católico que não entendeu nada da fé católica. Por quê? Porque a salvação chega a nós pelos sacramentos. Eu não sei se eu tenho... Aqui, quero mostrar essa imagem aqui. Mostra essa imagem aqui nos câmeras. Essa imagem aqui, desse livro que eu escrevi sobre os sacramentos, olha bem essa imagem, dá um close nela, se for possível. Porque essa imagem mostra o seguinte, essa foto aqui, essa foto estava lá na Capela do Santíssimo, na Catedral de Lorena. Essa mostra o quê? O cordeiro imolado, o sangue dele descendo aqui nessa taça e jorrando em 7 pontos. O que são esses 7 pontos? Os 7 sacramentos. O que significa essa imagem? A salvação que Cristo conquistou para nós no Calvário, na cruz, na morte, na ressurreição, chega a nós pelos sacramentos. Então, um cristão que não recebe os sacramentos, não vive na confissão, na Eucaristia, é um cristão que não entendeu o que é a salvação. É o que eu posso dizer. Bom, aqui Wesley, via Facebook, pergunta o seguinte, tenho uma dúvida a respeito do momento na oração eucarística em que o Santíssimo é consagrado. É correto orar interiormente ou é correto somente fazer um silêncio interior? Wesley, é um momento de adoração. No momento da consagração, o Senhor está presente. Adore-o naquele instante. Né? Bendiga-o, glorifique-o, agradeça-o. Porque ele está vindo aqui ao altar, você está diante do Calvário nesse momento. Né? Porque para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para Deus tudo é presente. Né? Maria do Carmo, via e-mail, podemos comungar espiritualmente mais de uma vez por dia? Pode, Maria do Carmo. A comunhão espiritual é você desejar receber Jesus. Pode ser feito muitas vezes por dia, os santos faziam muito isso. Mônica Pena, via Facebook, se rezarmos o ato de contrição, podemos comungar sem confessar, se não tiver pecado mortal, já falei. Né? O ato de contrição, o ato penitencial, se a gente tem pecados leves, né? Mas se a pessoa está consciente de um pecado pesado, ela precisa se confessar. Edna Alves, via Facebook, quando um padre vive em pecado mortal e celebra a Santa Missa, Jesus está ali na Eucaristia? Está, Edna, está. O padre comete um pecado grave, mas como ele é padre, e o sacramento não depende da santidade do ministro, porque o sacramento é o que a igreja chama de ex opere operato, diferente do sacramental, que é o ex opere operantis. Qual é a diferença? No sacramento é o Cristo que opera. Se o padre é padre, se ele estiver em pecado ou não estiver em pecado, se ele batizar, está batizado. Se ele perdoar na confissão, está perdoado. Se ele consagrar, está consagrado. É claro que se ele ministra o sacramento em pecado mortal, ele está cometendo um outro pecado. Mas o sacramento vale. Veja, por quê? Porque o sacramento
é a operação direta de Cristo, diferente do sacramental, que aí depende da fé do ministro, depende da fé do fiel, para que o sacramental tenha efeito. É o caso da bênção, entende? Aí é diferente. Luiz Júnior, também via Facebook, de Piripiri, no Piauí. Após receber a comunhão, como Jesus age dentro de nós? Ô Luiz, eu acho que eu já falei isso daqui. Ele disse, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, ele permanece em você. Né? Eu o ressuscitarei no último dia. Viverá por mim. Ou seja, o que ele faz em você? Ele te dá graça de vencer a tentação, de fortalecer sua vontade contra o pecado, de eliminar a tentação, entende? É isto. E mais uma pergunta que é do David Mira, via e-mail. Casado somente no civil, pode comungar? Davi, não pode. A igreja diz que para receber os sacramentos, tem que estar vivendo de acordo com a lei de Cristo. A lei de Cristo é essa. Para ser casado, tem que receber o sacramento do matrimônio na igreja. Não basta o casamento no civil. Entendeu? Muito bem, quero receber aqui meu amigo, grande amigo, diácono Elias, da comunidade. Quero tomar a sua bênção, porque o diácono, eu não sei se todos sabem, o diácono é uma pessoa que ele pode e deve abençoar, porque recebeu o sacramento da ordem. E o Elias é um amigo que eu conheço há quase 30 anos. Fundou a comunidade Arca da Aliança em Joinville. Optou pelo celibato. Foi noivo, né, Elias? Eu sou diácono permanente e celibatário. Não é muito comum. Você me disse que chegou a ser noivo? Não cheguei a ser. Namorei bastante, mas não fui. É? Perdão. Acabou que optou pelo celibato já... eu recebi 3 graças na conversão, né? Foi a conversão, a vocação e o estado de vida também. Então, Elias, e como é que vai a comunidade? Qual é o trabalho que vocês realizam hoje, assim, mais... a comunidade está grande, eu estive lá o ano passado, me lembro disso. A Arca, o nosso carisma é ser no mundo um sinal da presença de Deus, né? Para restaurar a aliança do homem com Deus e dos homens entre si. Por isso que nós somos da espiritualidade reparadora no coração de Jesus. Como fonte de ministério apostólico, nós temos trabalho com meio de comunicação. Deus nos deu a graça, temos 2 emissoras de rádio, né? Joinville, 2 emissoras, aí eu vi lá. Que cobre praticamente Joinville todo... é uma cidade grande, né? E Blumenau também, né? Tem até um campo de futebol famoso, um time de futebol famoso, não tem? Por enquanto não ainda. Por enquanto não. Estamos lá na lanterna. Mas está indo, está se arrancando, né? Né? Mas, assim, temos a graça da cobertura praticamente a todo o litoral através daquelas 2 emissoras de rádio, né? Que beleza. E também o trabalho com casas de missões, temos na Bahia, norte de Minas, algumas casas no estado de Santa Catarina, e no ano que vem estamos indo abrir a primeira casa internacional, que é no Paraguai. Paraguai. Eu falei aqui, quando o André esteve aqui, o André já está abrindo uma casa no né? Peru, tem casa no Peru, já tem casa na França, né? Eu disse, está vendo, as comunidades brasileiras de leigos estão agora exportando missionários, e você já vai mandar... Retribuindo aquilo que nós recebemos da Europa, né? Da Europa, graças a Deus. E precisa, né, Elias? Precisa. Porque, infelizmente, o cristianismo lá fora, especialmente na Europa, ele está... O Brasil, professor, ele se tornou um grande celeiro das novas comunidades, né? Um país que mais, não só que gerou, que criou, mas que mantém, que aprofunda. Nós temos hoje já 3 comunidades aprovadas a nível pontifício, né? E algumas encaminhando para isso também. Então, não só na quantidade, mas também na qualidade, na madureza das comunidades, né? né? Estão chegando aí na idade madura, 30, Ô Elias, 25. quantos jovens, mais ou menos, entram por ano na comunidade sua? O número é muito relativo, né? Nossa comunidade... Você faz uma preparação de quanto tempo? Ela é composta de adultos e juventude. Hoje, claro que a força principal da nova comunidade são a juventude, mas nós temos um bom ciclo também hoje de pessoas adultas, né? Então, o que nós fizemos? Há uma preparação prévia, né? Então, o candidato, quando se apresenta, seja solteiro ou casado, ele tem mais ou menos 1 ano de acompanhamento, né? Um período de acompanhamento, até ele poder sentir que, de fato, é o que ele quer. E depois, ele passa mais um período de 3 anos, que chamamos de formação inicial, e mais 4 anos de uma experiência de voto temporário, ou seja, ele leva, no mínimo, 7 anos para dizer um sim final. Eu quero me consagrar a Deus. Que beleza. Solteiro, quase que uma preparação de
um sacerdote. Alguns vai ter mais tempo. Elias, um jovem que esteja nos acompanhando agora, eu tenho vontade, moro aqui perto de Joinville, tenho vontade de fazer uma experiência dessa aí. Como é que deve fazer? Qual é o caminho para chegar até a comunidade? Olha, a obra hoje, a Arca da Aliança, e eu creio que também as demais funcionam assim, cada um do seu jeito, elas têm um grande campo de apostolado com a juventude e a família. Então, os cursos, as escolas, grupo de oração, retiro, é o primeiro momento. Então, você quando não conhece quase que nada, se aproxime de um desses movimentos em torno da comunidade, a juventude, Ministério de Música, grupo de oração, particularmente o grupo de oração, e ali ele vai começar a dizer, opa, aqui é meu terreno. Esse povo aqui... Vai começar a sentir o chamado de Deus. Exatamente. Eu me identifico com essa forma de vida consagrada e, ao mesmo tempo, laical. Então, ele vai vendo essa aproximação. E quando ele sentir-se que ele é para aquele chamado, então ele é convidado, ele é admitido para justamente fazer esse período que nós chamamos de vocacional, né? Esse pré-acompanhamento, e depois ele vai sentir-se identificado com carisma e aí ele vai dando os seus sims. Beleza. Elias, eu queria que você fizesse uma oração, não só a bênção, mas uma oração que Deus colocar no seu coração aí, pelas pessoas que estão em casa, pelos que estão aqui, né, nesse dia de hoje. Aí você encerre com a sua bênção. Fique à vontade, aí, por alguns minutos. Eu vou aproveitar de que você falou aqui, professor, muito sabiamente, citando muitas coisas da vida da igreja, dos santos. O Padre Tarcísio Marchiori foi um grande catequista nosso. Eu considero ele um pouco assim um você aqui hoje. Ele nos dizia assim, comparando os reinos, né, naturais, o reino vegetal se alimenta de coisas rudes, ele dizia. O animal, o vegetal, já requer um pouco mais de requinte. Ele dizia, então, a vida, o reino espiritual, que se alimenta preciosamente da Eucaristia. Assim, uma comparação um pouco simplista, muito mas, bonita, ao mesmo muito tempo, bonita. muito forte. Então, de fato, a vida espiritual, o alimento principal é a Eucaristia e tudo aquilo que emana dela. Então, que nesse momento, eu peço que Deus Nosso Senhor, que nos ouve constantemente, está aqui do nosso lado, Ele deu a garantia, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Eu peço ao Pai que, por Jesus Cristo Eucarístico, conceda hoje, principalmente, dissipar a graça para dissipar todos os pensamentos contra esse preceito eucarístico, contra essa fundamentação eucarística na igreja. Há ainda muita controvérsia, há muita dúvida, muita ignorância. Então, que o Espírito Santo hoje desça em profusão, particularmente sobre aqueles homens e mulheres, para que se esclareça e que nenhuma graça advinda desse sacramento possa cair por terra, mas que todos sejam para o proveito da salvação das almas, da mais pecadora à mais já arrependida e reconciliada com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Então, pensamos que eu faço aquele convite, professor, que você faz todas as quintas-feiras, e eu gosto muito daquele convite, e quando eu estou em casa, eu acompanho dessa forma. E seria vi um sacerdote dizer assim, é lindo quando o professor convida padres, bispo, diácono para fazer esse gesto. Eu faço, dizer ele, eu faço, e também eu digo, diácono Elias, faço isso também. Aliás, aprendi a fazer com você também no rádio. Eu, quando termino alguns programas de rádio que eu faço, que me chamam para dar uma bênção, eu digo, vamos também, você que é diácono, sacerdote, ministro ordenado, os intercessores também, para que nos ajude nessa grande corrente, para que o povo de Deus seja, de fato, abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, ou fiquemos em paz, porque o Senhor caminha conosco. Amém. Muito obrigado, Elias. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre aqui a Canção Nova, volte sempre ao nosso programa. Está convidado a voltar a Joinville. Vamos, se Deus quiser. E a vocês todos que vieram participar ao vivo aqui, um agradecimento especial. Né? Você de casa que nos acompanhou também, o nosso agradecimento. E voltaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira.
Música